Pessoal, aqui é o engenheiro Luiz Fernando. Vamos dar continuidade àquele nosso projeto de tentar gerar um orçamento o mais automático possível do Revit. Nesse caso, utilizando o Dynamo. Eu vou mostrar aqui em forma de fluxograma para ficar mais fácil. Isso aqui é o fluxograma de todo o projeto. De inserir a codificação de forma automática e também retirar o orçamento de forma organizada e automática também, tudo com o Dynamo. Naquele primeiro vídeo, basicamente a gente fez a inserção dos códigos. Está aqui aquela tabela, a gente colocou do jeitinho que está aqui, e os códigos, no caso do TCPO. Pronto, peguei aqui, coloquei esses parâmetros no Revit, coloquei essa codificação e também a questão da unidade. Pronto, de acordo com a descrição, consegui inserir tudo no Revit, em todos os elementos que eu queria controlar. O que a gente precisa fazer agora é ajustar os parâmetros de quantificação e criar as tabelas dos elementos que eu vou orçar. O que é esses parâmetros de quantificação? Eu vou ter que criar regras para retirar a quantificação que eu quero, do serviço que eu quero, de acordo com o que eu tenho modelado. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a forma de um pilar. A forma de um pilar basicamente é a face externa dele. Então não tem tanto problema. Só que quando eu vou para a forma de uma viga, aí já tem uma modificação, porque ele não pega a face externa completa. No caso da viga, a gente não vai ter a forma na face superior. Já, por exemplo, na viga baldrame, aí a gente não vai ter nem na face superior e nem forma na face inferior. Certo? No caso, dependendo da forma construtiva, ficaria Britton, né, o exemplo, e a forma seria só lateral. Enfim, isso para todos os serviços e também para todos os elementos, como eu dei o exemplo aí, que varia para cada elemento. Enfim, com isso feito, eu vou criar as tabelas. No vídeo anterior, eu até mostrei para vocês o tanto de tabela que eu tinha aqui. Eu tenho uma tabela para cada serviço de estrutura que eu estou controlando. Então, por exemplo, vigas baldrame, eu tenho forma, uma tabela para forma. Nesse formato aqui de tabela, eu estou fazendo com 5 colunas. Essas 5 colunas aqui são importantes, porque quando eu for gerar o Dynamo, eu preciso que todo mundo tenha uma formatação parecida. Por isso que a formatação que eu estou usando é basicamente código, unidade, quantidade, o item e o pavimento. Isso aqui eu vou ter para tudo, para todos os serviços que eu estou controlando. Vai variar o serviço, vai variar a unidade, mas enfim, vão ser essas 5 colunas. Quando eu utilizar o Dynamo para retirar todos esses dados aí, basicamente o que eu estou automatizando aqui? Eu poderia entrar de tabela em tabela, exportar para o Excel, e depois que eu exportasse todas essas tabelas aqui, eu poderia copiando e colando e formando um orçamento, copiando e colando. Só que isso aqui é somente estrutura. Imagina isso para um prédio inteiro, para todos os serviços de um prédio, enfim. É aí que entra o Dynamo. Eu consigo automatizar esse processo repetitivo. Essa tabela aqui, que eu tinha feito no vídeo anterior, só para mostrar que eu tinha conseguido inserir os códigos, eu vou excluir. Porque senão ela vai aparecer lá na minha exportação. Agora eu vou exportar utilizando o Dynamo. Enfim, pessoal, vou utilizar aqui um código do Dynamo. Não fui eu que gerei, na verdade esse código aqui é do professor Ari. Eu estou estudando ainda o Dynamo, vou ver formas de trabalhar com ele, como é que eu consigo fazer essa programação visual e também principalmente conseguir automatizar alguns serviços para que eu consiga fazer o meu TCC, enfim, melhorar também meu aplicativo. Aqui eu já estou com aquela planilha, inclusive vou fechar para não dar nenhum tipo de problema. Mas basicamente, o que vai acontecer? Essa planilha aqui, eu vou retirar tudo que eu tenho naquelas tabelas e vou inserir aqui, nessa aba, Serviços. Vamos lá. Já estou aqui com a planilha selecionada, vou executar o Dynamo. Olha o que aconteceu. Tudo que eu tenho lá no projeto e que eu coloquei a codificação, ou seja, tudo que eu estou controlando de estrutura, está aqui. Aquelas 5 colunas que eu falei: código, unidade, quantidade, item, pavimento. Por isso que eu fiz todas com 5 colunas.
para ela chegar bem formatada aqui. Esse custo unitário eu estou retirando dessa aba aqui, que é lá do TCPO, que eu mostrei para vocês, né? Enfim, aqui só está errado porque aqui é para ser 3. E aí eu arrasto aqui e coloco para todos. Pronto, está perfeito. Aqui eu tenho basicamente orçamento. Se eu organizar bem, o orçamento já está feito, certo? Para ficar melhor, eu vou fazer uma tabela dinâmica para ficar bem organizado mesmo. Inserir tabela dinâmica. Aí aqui eu vou selecionar todos aqueles serviços que eu tirei lá do Revit. Ok. E agora eu vou escolher uma formatação bacana, né? Então, por exemplo, primeira coluna seria interessante pavimento, né? Vemos aqui, nenhuma, beleza. A segunda coluna, talvez o melhor fosse o item. Mas antes disso, eu vou ajustar aqui, colocar o térreo e o superior mais acima para ficar mais bem organizado. E agora eu venho aqui em item. O item eu vou deixar calculando os subtotais. Beleza. E agora eu venho aqui em código. Eu vou ajustar aqui o código. E aí depois do código eu coloco o serviço. Enfim, isso aqui é basicamente a formatação de todos aqueles códigos, serviços que eu retirei lá do Revit. Aqui é basicamente o serviço de organizar aquelas informações, que é até meio que pessoal, vamos dizer assim. Unidade, agora eu vou botar a quantidade, botar nenhum também. Depois da quantidade eu vou colocar custo unitário. Aí o custo unitário veio para cá, só que eu não quero que ele some todo o custo unitário, né? Então eu vou passar ele para cá. Custo unitário, beleza. E agora o custo total. O custo total, sim, é interessante que eu tenha um somatório, né? Então tá perfeito. Eu vou até fechar aqui para vocês verem como é que ficou. Então, eu estou controlando por pavimento, né? Então eu tenho aqui o custo por pavimento, no caso. Eu posso também mudar aqui a formatação, né, do número, enfim, botar contábil. Isso aqui é formatação. E aqui ficou interessante porque ficou por pavimento, ficou por item, né? O item no caso é bloco, laje, pilar, viga de cada pavimento, está separado. E aí dentro do item eu vou ter o serviço, cada serviço com o código. Lembrando, eu tirei esse código aqui do TCPO. Unidade, quantidade, custo, enfim. Tenho aqui um orçamento, vamos dizer, de estrutura, tirado automaticamente daqueles elementos que eu tenho modelado no Revit. E mostrando essa tabela, esse vídeo fica por aqui. Lembrando que no próximo vídeo eu vou mostrar como ajustar esses parâmetros, certo? Parâmetro de quantificação. E também, se der tempo num vídeo só, também criar as tabelas. No caso, vou criar uma como exemplo, não ficar repetitivo. Eu peço que, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se não for inscrito e deixa um comentário aí com alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, alguma discussão. A gente está aqui para aprender juntos. Abraço!